What God's done is he called us into the most dangerous part of our city. Que Deus tem feito, Ele tem nos chamado para o lugar mais perigoso na nossa cidade. We heard a word from God to go and find an abandoned drug house, and that He would make it an evidence of transformation in the community. Nós ouvimos Deus a falar que encontra um lugar de drogas, um centro de drogas abandonado, e Deus quer transformar isso para ser uma evidência do seu amor nessa cidade. And we spent about 10 months looking at abandoned houses, all kinds of it. E durante mais ou menos 10 meses vimos muitas casas abandonadas por aquela cidade. We saw houses that had pentagrams in the basement and vimos casas com aquele símbolo de pentagrama lá na cave. We saw houses where people had been using drugs. There would be needles all over the floor. Também casas onde pessoas estavam a usar drogas, havia agulhas por todo lado. And we met people that were living in abandoned houses because they were refugees. Nós conhecemos and they didn't have a pessoas place to live. que estavam a viver em casas abandonadas porque eram refugiados e não tinham lugar para onde viver. It was really amazing because it gave us a real understanding of what God was calling us into. Foi incrível porque realmente deu aquele entendimento a nós o que Deus estava a chamar-nos para entrar. And this took about 10 months. Isto demorou mais ou menos 10 meses. And one day my wife had a dream, woke up from a dream. E uma noite a minha esposa acordou de um sonho. And she saw this house in the dream, and above it was this golden cross that was shining light out over the whole area. Ela viu uma casa e depois por cima da casa tinha uma cruz em dourado que a luz brilhava por toda a zona. And we were partially thinking about where would we find a cross over a house, because we hadn't seen that before. Nós estamos a ver onde é que nós vamos encontrar esta casa que tem uma cruz por cima, porque nunca encontramos uma casa assim. 8 days later, we got information about a house, and we went with the real estate agent who's a Christian and a friend of ours. 8 dias depois nós tivemos informações acerca de uma casa. Nós fomos com uma imobiliária que é amiga nossa para ver essa casa. And I made a mistake, and I passed the house that we were supposed to go to. E por erro passei em frente à casa onde nós éramos supostos ir. And we parked our car in front of a totally different house than we were supposed to go to. E nós estacionamos em frente a uma casa completamente diferente daquela casa que nós íamos estar. And I got out of the house, and I don't know if any of you experience the Holy Spirit make you feel drunk, like which happened in Acts. Eu não sei se aconteceu já convosco, mas quando nós estávamos a chegar àquela casa, nós começamos a sentir bêbados. I got out of the door in front of this house into the street, and all of a sudden I was so drunk by the presence of the Holy Spirit. Eu saí da porta do carro e estava em frente da casa e estava ali na rua e de repente estava tão bêbado pelo poder do Espírito Santo. The real estate agent, she got out of the car and she got drunk. E a agente imobiliária saiu do carro, também ficou bêbada pelo Espírito. So Jenna's like, "What's wrong with you guys?" And we're like, "The presence of God is here." O que está a passar convosco? Ele diz, olha, a presença de Deus está aqui. And then we turned to look at the house, and there was this big golden cross over the house. Depois nós olhamos para aquela casa e havia uma cruz em dourado por cima da casa. The house was in front of a Catholic church, and they had a beautiful cross at the top. Porque a casa estava em frente de uma igreja católica e havia uma cruz linda em cima da casa. The morning sunlight was shining on the cross, shooting light over the whole area. E aquela luz matinal estava a brilhar sobre aquela cruz e a resplandecer a luz por toda aquela zona. Now, when we started looking for a house, we really didn't have any money to do anything like that. Quando nós estávamos à procura dessa casa, nós realmente não tínhamos dinheiro nenhum para fazer alguma coisa. But I looked up, and in the window was this little sign that said $400 down and $400 a month. Havia uma pequena placa numa das janelas daquela casa a dizer $400 da entrada mais 400 de renda. And I thought, God, I have the faith for that. E disse, sabe Deus, eu tenho a fé para esse valor. So I took the paper away. Então agarrei naquela folha. And I went, and the next day I called up, and the person said, "Hello, Vision Property Management." No dia seguinte eu telefonei para aquele número e a senhora disse, olá, isto é gestão de propriedades, a Visão. And I realized that God had given us a vision, and He actually gave us the opportunity to work with a company called Vision. Assim, eu depois comecei a deparar que Deus deu-nos uma visão e depois deu-nos a oportunidade de trabalhar com uma empresa que chama-se Empresa Visão. And so we started working on it.
Então começamos a trabalhar nisso. It was it was really bad because it was a drug house. Isto era muito más condições porque era uma casa de drogados. It's kind of like when we first came here. Era quase como aqui este espaço antes de nós virmos para And cá. it didn't look like something that could be a church. Não parecia algo que podia ser uma igreja. But Seth and I, we prayed over it. We opened the windows and prayed out of the Mas quando nós windows. chegamos aqui, oramos pelo este espaço, abrimos as janelas, oramos pelas We janelas, went up on the roof and we could see everywhere. fomos para o terraço, vimos para todo lado. And Seth had this sense that this was the place. E tivemos esse sentimento que este é o lugar. And it required a lot of faith. E exigia muita fé. And so I want to share with you we just heard a lot of opportunities that you have to reach out. Eu quero partilhar convosco que nós acabamos de ouvir várias oportunidades que nós temos para alcançar. And I want to share with you that when you're obedient to what God says to you, even though it seems like it's not possible, He opens the doors and He empowers you to go in. Eu quero partilhar convosco que quando nós ouvimos da parte de Deus e nós pensamos que não é possível, mas nós começamos a agir nisso, muitas portas vão abrir. And I'm just going to pray for a minute. Eu vou só orar durante um minuto. So right now, Holy Spirit, we Agora just mesmo, Espírito recognize that the presence of Jesus is in us right now. Reconhecemos que a presença de Jesus está em nós agora mesmo. And we just declare that the kingdom of God is at hand here right Nós now. declaramos que o reino de Deus chegou agora mesmo. The presence of Jesus is here. A presença de Jesus está aqui. And we just say to every spirit of infirmity, you have to leave. Nós dizemos que todo o espírito de enfermidade tem que ir embora. Every anxiousness, we tell it has to go. Cada ansiedade tem que ir embora. Trauma has to go. Trauma tem que ir embora. Fear has to go. Medo tem que ir embora. And we ask you to open us up to understand that we listen to you. Pedimos que tu abres o nosso entendimento, que nós podemos entender que nós ouvimos-te. You do mighty things. Tu fazes coisas incríveis. We're actually going to read a verse Nós vamos ler um versículo, because Seth was talking about promises. porque estava a falar acerca de promessas. And yesterday when I was thinking about coming here, the Lord just really said, I want you to share how the promises of God open up things in your life if you obey. E ontem, quando estava a orar acerca de vir aqui hoje, Deus falou comigo acerca de como é que as promessas de Deus abram o caminho para nós fazermos a sua vontade. So let's go and read that. Então And vamos actually, ler. I'll just let you read in Portuguese. I'll just read along myself. Which verse? Isaiah Vamos abrir em Isaías 58, 58, 6 through 12. 6 a 12. Isaías 58, 6 a 12. E assim, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaçes todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás a ele e dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e estender do dedo e do falar a vaidade, e se abris a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador de veredas para morar. You know, when I first started to be a missionary, I
had just come out of a program called Teen Challenge. Quando eu acabei de ser missionário, estava a sair de um programa de desafio And I was jovem. there as a disciple. You know, it's a place where people are recovering from alcohol and drugs and other things. Eu estava ali como um discípulo e é um lugar onde as pessoas recuperam de vícios de drogas e de álcool e outras substâncias. You know, I grew up in the church, but when I was a teenager, I really had some things that caused offense to me that I said it was the church. Eu cresci numa igreja, mas havia coisas que aconteceram que havia uma ofensa criada no meu coração que eu dizia que essa era a igreja. I didn't have a good relationship with my father, and I just felt like I had to run. Eu não tinha um bom relacionamento com o meu pai e eu senti que eu tinha que fugir. So I started to run away from the church. Então fugi and da igreja. It was incredible to me when I think about it now. It's incredible how fast the enemy, how fast Satan, when you turn and you open a door, they just come in. É incrível pensar quão rápido é que o diabo, quando nós fugimos de Deus, ele vem e entra e toma posse da nossa I vida. got caught in situations where I started using drugs because of the relationships I had, and I started to drink all the time. Eu fui apanhado em situações em que, por causa dos relacionamentos em que eu estava, comecei a beber muito e usar drogas. And it was crazy because I'm really good at having a job. I'm really good at being consistent with things in my life, even when my life is a disaster. Foi louco porque eu sou muito bom em ter um emprego, ser fiel e ser prestável com a minha vida, ser fiel às responsabilidades, mas tudo começou a desmoronar. So I would be in a really good situation, and I'd have a good job, making money, and then I would literally go in one weekend and destroy it all. Eu tinha um bom emprego, estava numa situação estável, a fazer dinheiro, mas depois, num fim de semana, estourava tudo. And in that time, I was at this point where I was just feeling like I was at the end of my life, really. Mas depois havia um momento em que eu sentia que eu estava mesmo no final da minha vida. I was 27, and in that year, I had 2 instances in 1 week where I almost got killed. Eu tinha 27 anos e havia dois momentos naquela semana em que quase morri. And it was so overwhelming. I literally, you know, I had been, since I left, I had this, not opportunities, I had this curse where I would see demons around all the time. Desde que eu saí dos caminhos do Senhor, tinha uma maldição que eu via demónios por todo lado. And I just, you know, realized that was because I had put myself in that situation. Eu percebi-me, agora eu percebo que é porque eu tinha colocado a mim próprio naquela situação. But I literally felt like in that week that there were demons that were trying to kill me. De forma literal, eu senti naquela semana que havia demónios a tentarem matar-me. I don't think I was insane. Eu pensava que eu sei que não estava louco, I didn't have depression, não tinha depressão, but I knew that something was terrible that was about to happen to me. mas eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer a After mim. the second time that I got out of the hospital, Depois da segunda vez de sair do hospital, I was walking in the street. estava na rua, estava I a had caminhar na lost my estrada. shoes somewhere, so I was walking in socks. Eu, de alguma forma, perdi os meus sapatos e estava só de meias. And I got to this point where I just said, God, if you don't help me, I know I'm going to die. Eu cheguei ao ponto de dizer, Deus, se tu não me ajudes, eu sei que eu vou morrer. And all of a sudden, I just started to hear the Father say to me, John, you're my son, I love you. De repente, ouvi o pai a dizer, John, tu és o meu filho, eu amo-te. It's like every step I took, I just heard him say, John, you're my father. Cada passo que eu tomava, eu ouvia o pai a dizer, John, eu amo-te. Yeah, you're my father, and I'm your son. Eu sou o teu pai, tu és o meu filho. And so that was the beginning of me having a transformation of my life. Esse foi o início da transformação da minha vida. I asked God, how do I follow you? Eu perguntei a Deus, como é que eu posso seguir-te? And the first year that I did that, I didn't go to church very often. Primeiro ano que eu fiz isso, não ia com frequência à igreja. And my life was still up and down. I was Minha vida still estava ainda acima e abaixo. lost in this pattern of doing well and then destroying it. Estava perdido neste padrão de fazer bem e depois destruir tudo.
And I was at one point, after a year of being a believer in God, E num ponto, depois de um ano de ser crente, I cried out and I said, "What is it that I have to do?" clamei de Deus, o que é que eu tenho que fazer? And I heard Jesus say, "Follow me." E eu ouvi Jesus dizer, segue-me. I think if we pay attention, God is speaking to us all the time. Eu creio que se nós prestamos atenção, Deus está sempre a falar connosco. And sometimes we only hear him when we're totally desperate. E muitas vezes nós só ouvimos-lo mesmo quando nós estamos And desesperados. so how do I follow you? Então eu pergunto, Deus, como é que eu posso And seguir-te? he said, "Go to Teen Challenge." Diz, vai a Desafio Jovem. And I knew that that's what I had to do. Eu sabia que é isso que eu tinha It que was fazer. the time where I had to be obedient to what God was saying to me. Era a hora que eu tinha que ser obediente àquilo que Deus estava a falar comigo. You know, as we read through these verses, Quando nós there's- lemos estes versículos, there's instances where, and I'd encourage you, if you do Bible studies, to look at these verses. e eu encorajo se faz estudos bíblicos para olhar com atenção a estes Because it versículos. starts with us thinking that we're following God and thinking that we're doing what we're supposed to do. Porque começa em nós a pensarmos que nós estamos a seguir Deus, a fazer as coisas certas, And we'll fast and we'll pray. jejuamos, oramos, But he says, this is not the way that I want you to fast. This is mas not the fast. ele diz que esta não é a forma que eu quero que This tu is not jejuas. the way that you get to experience the promises that I have. Não é esta forma para experimentar as promessas And que then eu he tenho goes para on to say, vocês. this is what I want you to do. E depois continua a dizer, é isto que eu quero que vocês façam. He says, I want you to feed the people that are hungry. Eu quero que tu alimentes quem tem fome. So when you have a coffee house or you have experiences where you're serving the community in Então, some quando way, tens um café ou tens uma experiência de servir a comunidade à tua volta, that's an answer to the problem that you're dealing with right now. If you're anxious or you're fearful or you're worrying about money, é a resposta para o problema em que tu estás a lidar nesta hora. Se tens I want you to ansiedade, ou precisas de dinheiro, precisas de qualquer situação resolvida. I want you to give shelter to the homeless. Eu quero que dás abrigo ao sem-abrigo. Don't hide from your family Não when they need escondes da you. tua família. It says, if you do these things, then salvation will come like the dawn, Quando fazes essas coisas, a salvação vai vir como o amanhecer. and your wounds will be quickly healed. E as feridas vão ser rapidamente saradas. The way that you are obeying God, it will lead you in the direction you're supposed to go. A forma que tu obedeces a Deus, Ele vai guiar no caminho em que It deves says seguir. the glory of God will protect your back from behind. Diz que a glória de Deus vai guardar as tuas costas, tua retaguarda. You know, now I have the opportunity to go into very dangerous places. I'm going to share something amazing in a minute. Eu tenho a oportunidade para ir para lugares muito perigosos e eu vou partilhar algo daqui a alguns But it momentos. says that God will protect, He will be my back. Diz que Deus vai guardar as minhas costas. So I have the opportunity to go. You know, the Bible says, trust in God with all your heart. A Bíblia diz, confia em Deus com todo o teu coração. Lean not on your own understanding. Não apoies no teu próprio entendimento. What does lean not on your O understanding que é mean? apoiar no teu próprio entendimento? It means that the way that we think we're supposed to do things is not the way that God's calling you to do it. Significa que a forma que tu pensas que deves fazer as coisas não é a forma que Deus chama-te a fazer as coisas. You may think that I have to work all the time and I can't take a day off to serve the Tu hungry. podes pensar, eu tenho que trabalhar todos os dias e não posso tirar um But dia he de says- folga he para dar says, alimento aos lean not on sem-abrigo. your own understanding in all your ways. Diz que não depende do teu próprio entendimento, mas em todos os teus caminhos, Give them to me, entregue-os a mim. and I will. I forgot the end of the verse. It's not here. It's Psalms. Lean on understanding in Não all your ways. depende- Acknowledge me, Reconhece-me a mim and I will direct your paths. e eu vou dirigir o teu caminho. It actually, some verses say, I will give you the next footstep. Em outras versões diz que eu vou dar-te o próximo degrau, o próximo passo para tomar. So I learned that when I just do what God tells me to do, I may not have money, Eu aprendi que quando eu faço somente o que Deus me manda fazer, eu talvez não tenho dinheiro,
It may be a dangerous situation. Talvez possa estar num lugar perigoso, But it says if we do these things, mas diz que quando nós fazemos estas it coisas, says that your godliness will leave you forward and you will guard your back. diz que a tua piedade ou a tua retidão vai guiar-nos e também guardar It as says, when nossas you call costas. out to me for help, E quando chamares para I ajuda, will quickly reply. eu vou rapidamente responder. And I will remove any heavy oppression that you're dealing E with. vou retirar toda a operação pesada que estás a lidar. It says, stop pointing your finger and spreading rumors. Diz, para de apontar o dedo e espalhar a murmuração. Don't be talking behind somebody's back. Don't be doing those things. Não fala atrás das costas de alguém, não faz essas coisas. And he says, feed the hungry and help those who are in trouble. Diz, alimenta o que tem fome e ajuda quem está oprimido. Then your light will shine out from the darkness, Para que a tua luz brilhe na escuridão. and the darkness around you will be as bright as noon. E a escuridão à tua volta vai ser como uma God will guia. guide you continually, giving water when you are dry Deus vai guiar-te continuamente, dar água quando estás no lugar seco and restoring your strength. e restaurar a tua força. You're going to be like a well-watered garden, Vais ser como um jardim bem regado, like an ever-flowing spring. com uma nascente sempre a brotar. And some of you will rebuild deserted ruins, broken homes. Alguns vão reconstruir casas partidas, Of your ruínas da tua cidade. You know, we started working on that one house, Nós começamos a trabalhar numa casa só and we had the opportunity to plant a huge garden to help the community have fresh vegetables. Nós tivemos a oportunidade de plantar uma horta enorme para ajudar a comunidade a ter legumes frescos. We didn't have water for the garden. We didn't have a regular source. Nós não tínhamos aquele recurso da água So para o we jardim. struggled for months trying to figure out how to get water. Então, durante meses, nós tentamos a pensar como é que nós vamos ter água para regar aquela horta. And then I discovered that the house right next to the garden was an abandoned house managed by Vision Property E Management. depois eu percebi que aquela casa ao lado daquela horta era uma outra casa abandonada. So we went and took over that house just so we could have water for the garden. Então começamos a cuidar daquela casa para podermos ter água para a horta. We started fixing it up. It became our first men's house. Então isso nós arranjamos aquela casa e começou a ser a nossa primeira casa para dar apoio. And all this time, we still didn't have money to do that. E nós não tínhamos dinheiro para fazer aquele But trabalho. God would provide constantly for whatever it was that we needed. Constantemente Deus trazia provisão para tudo que nós A precisávamos. short term after we got that house, another house opened up. Depois de termos essa casa, pouco tempo depois, nós recebemos outra casa. Within 2 years, we ended up with 10 homes and 8 homes in a community center and a youth center. Em 2 anos nós tínhamos 10 casas, um centro comunitário e também uma casa juvenil. We were praying one day as we were in the middle of all of this, E um dia nós estávamos a orar no meio disto tudo and my brother said, God, would you move in this neighborhood so powerfully that people would begin to call it God's town? e o meu irmão orou que Deus, que tu moves tão poderosamente neste bairro que as pessoas quando chegam aqui dizem que isto é o bairro de Deus. As we were working on the very first house, Quando nós estamos a trabalhar naquela primeira casa, all of a sudden, all of these young people started to get interested in what we were doing. e de repente vários jovens se interessavam naquilo que nós estávamos a We didn't fazer. really have a lot of money to hire professional construction people. Nós não tínhamos muito dinheiro para contratar profissionais para fazer as But obras. these young people would come to us asking us questions about their life and how could they deal with their issues. Mas esses jovens chegavam a nós perguntar coisas acerca da sua vida, And como é que podemos resolver certos assuntos. It was actually a big interruption because we'd be trying to work and 2 guys would come in and say, can you pray with me? Isto às vezes era um bocado chato porque nós estávamos a trabalhar e 2 rapazes entravam e diziam, olha, podem orar connosco? And I'm like, no, I got to fix this wall. E disse, não, eu tenho que arranjar esta parede. And the Holy Spirit would tell me to take time and spend time with them and pray with them. E o Espírito Santo dizia, olha, para e passa tempo e ora com estes moços. Every day we would get young men and young women and other people that heard about what we're doing and want to volunteer. Cada dia nós tínhamos jovens a chegar, a querer voluntariar, a querer oração e querer saber mais do que nós estamos a fazer. In all of those situations, we still didn't have money. Em todas aquelas situações nós
continuamos sem dinheiro. But God would miraculously provide whatever we needed. Mas de uma forma milagrosa, Deus providenciava tudo que nós precisávamos. You know, we became a mission center. Nós começamos a ser um centro missionário. We began to train young men and young women to be missionaries and how you can go into a most dangerous place and experience the power of God in your life. Sítio onde nós podíamos treinar jovens para saberem como é que eles podem ir para um lugar perigoso e degradado e trazer dignidade novamente. A short time after that, as we were having all of these young people trained, we felt like we needed to go on a mission trip. Depois de algum tempo, nós sentimos que, depois de ter esses jovens treinados, que nós devíamos ir para uma viagem missionária. So we had 18 young people that wanted to go with us. We decided to go to India. Então nós tínhamos 18 jovens que queriam ir conosco para a Índia. And we began to tell everybody about what we were doing, and suddenly money just started to pour in to pay for everything we needed to do on the mission E nós trip. começamos a contar às pessoas a nossa visão, o que é que nós queríamos fazer, e de repente começou a chover dinheiro para cobrir todas as despesas dessa viagem. We went to India and we couldn't believe the miracles that came out of it. Nós fomos à Índia e nós não conseguimos acreditar em quantos milagres vieram daquela viagem. We had just finished doing an event of ministry in one area, and we had to go very quickly to another area. Nós tínhamos acabado de fazer um evento numa área, a ministrar, e rapidamente tínhamos que ir para uma outra área. And this father came up with his son. His son was about 8 years old. E um pai chegou com o seu filho de mais ou menos 8 anos de idade. And he said to us that my son cannot hear and he will not speak. Diz: meu filho não consegue ouvir e não fala. He said he was deaf in his ears and he wouldn't speak. Estava surdo nos ouvidos e também não conseguia falar. Would we pray for him? Podemos orar. And the people that we were with, the people that were in charge of taking us, were telling us, no, we got to go, we got to go. E aquelas pessoas que estavam encarregues da nossa viagem estavam a dizer: não temos tempo And so para at isso, temos first I que ir was embora. like, no, I have to go. I can't do this right now. Então eu dizia: não posso fazer isto agora, eu tenho que ir embora. And I felt like the Holy Spirit said, do it now. E eu senti o Espírito Santo dizer: não, faz isso agora. So we laid hands on him Então impomos as mãos. and we rebuked the spirit of deafness and dumbness that was over Então him. repreendemos o espírito de surdez e de não conseguir falar, de ser mudo. All of a sudden, his ears opened up E de repente os seus ouvidos abriram and we said, Jesus, e nós dizemos: Jesus Jesus. in his ear. E no And seu all of a ouvido. sudden, he had never spoken anything before, and his father was E ele watching. nunca tinha falado alguma palavra e o seu pai estava ali a escutar, a olhar. The first words that he spoke were As Jesus. primeiras palavras que ele falou foi Jesus. You know, I felt incredible when Eu that senti happened. incrível quando isso aconteceu. I was like, God, forgive me for being in such a rush. Disse: Deus, perdoa-me para ter tanta pressa. You know, I've seen so many miracles. Eu tenho visto tantos milagres. And every time I see a miracle, I know it's not me. E cada vez que eu vejo um milagre, eu sei que não sou eu, But we have the presence of Jesus inside of us. mas nós temos a presença de Jesus dentro de You know, nós. it's really important to pay attention to what God is saying to you and how He's directing you. É muito importante prestar atenção aqui que Deus está a falar a tua vida e Because como é when que Ele you're está a walking direcionar through a the tua grocery vida. store, you're going through the store, you're Tu estás going no to school, supermercado, na you're at your loja, job. ou no teu emprego. Jesus is present there because you're present there. Jesus está presente aí porque tu estás presente aí. That's what the Bible says. We É isso que a invite, Bíblia diz. when we ask for salvation, we say, Jesus, will you please come into my heart? Quando nós pedimos salvação, nós dizemos: por favor, Jesus, entre no meu coração. You know, I'm still John, Eu ainda sou John, but when I walk up to somebody who's sick, mas quando eu aproximo alguém que está doente, power of Jesus is there. mas o poder de Jesus está aí. We went to a house where a woman was in bed for over a year. Nós fomos a uma casa que a senhora estava acamada durante mais de um ano. Her home was actually a little supermarket that she had. A sua casa era um pequeno mini mercado que ela But tinha lá montado. she couldn't get out of bed. Porque ela não conseguia sair da cama. And so we went and asked God to move in her life. Então nós fomos a prayed for pedir her. que Deus movesse na sua vida, oramos por I ela. felt like God told me to tell her to start to read her Bible every single day. I Eu gave her a senti Bible. dizer para ela: leia a tua Bíblia todos os dias. We got a call to like 2 days later E 2 dias depois recebemos um telefonema that in the morning all of a sudden she got up
and started walking Que around. numa manhã, de repente, ela levantou e começou a andar por aí. You know, I heard that over the phone, Eu ouvi isso no telefone. and I felt like the glory of God was coming out of me. Eu senti que a glória de Deus estava a resplandecer de mim. I felt like He was behind me, around Ele me. estava atrás de mim, a And it's cercar-me. given me such a boldness that it doesn't matter what the situation is, we can count on God every single minute to protect us and provide for us. Isso dá-nos uma ousadia, porque não importa a circunstância que está, nós devemos ter a confiança que Deus vai guardar-nos e providenciar tudo que nós precisamos. You know, the next mission trip about 6 months later, Próxima viagem missionária, volta 6 meses depois, you know, I just have to give a confession. eu tenho que confessar alguma coisa. You know, I used to be addicted to drugs and alcohol. Eu antes era viciada em drogas e álcool. Now I'm addicted to seeing healings happen. Agora sou viciada a ver curas I'm acontecer. addicted to experiencing the Holy Spirit. Viciada a experimentar o Espírito You Santo. know, almost every time I get ready to go on a trip, I was talking with Seth earlier, Quase cada vez que vou numa viagem ou antes de uma viagem, and I know God's telling me to go eu sei someplace, que Deus está a dizer para ir àquele lugar. but 3 days before I'd end up in the hospital. 3 dias antes eu vou parar ao hospital. And my wife is asking, I don't think you can go, you're too sick. E a minha esposa diz, eu acho que não deves ir porque estás mesmo doente. And I actually never argue with my wife about stuff. E eu não discuto com a minha esposa acerca de She has coisas. such an anointing of the Lord on her that when Ela she tem- says something to me, I take it very seriously. Ela tem tanta unção de Deus sobre a sua vida e quando ela diz alguma coisa eu levo isso com muita seriedade. But I ask her, is that you telling me that, or is that something the Holy Spirit's telling you to tell me? Mas eu pergunto-lhe, és tu a falar ou o Espírito Santo está a falar She's contigo para falar? totally honest. E ela é completamente honesta. And she'll just say, no, you're in the hospital. Diz, How "Não, can you go? Tu estás no hospital, eu sei. And you know, for 2 days, they treated me. E durante 2 dias tratam-me. Actually, 1.5 days, and then they let me out of the hospital. Depois, dia e meio tratam-me e depois deixam-me sair do hospital. And I took a team to the Philippines. E eu levei uma equipa para as I Filipinas. actually took my son, who was 13 years old. Naquela altura meu filho tinha 13 anos e te levei comigo. You know, it was such an amazing thing for me to see my son ministering to the kids that would come up, and he would see miracles. Foi algo incrível ver o meu filho a ministrar aos jovens que chegavam a ele e ver milagres acontecer através da sua On the vida. first trip that we took, I took my daughter with me at that time, the older girl, and she was 17. Na primeira viagem missionária que eu fiz, eu levei a minha filha comigo, ela tinha 17 anos na altura. When I saw her ministering to people and people getting healed because she was praying for them, it was amazing. Foi incrível a ver ela orar por pessoas, as pessoas serem curadas. Foi algo incrível ver. You know, when we were in Philippines, actually, one of the girls that's part of our ministry, she's actually been here before. Quando nós estávamos nas Filipinas, uma das meninas que estava connosco na equipa de ministério, ela já esteve aqui nesta igreja também comigo. She got a sense from God that she was supposed to go on her own to Mongolia. E ela teve o sentimento da parte de Deus que ela devia ir sozinha para a Mongólia. I don't know anybody that hears about Mongolia and feels like, hey, I want to go to Eu Mongolia. não conheço ninguém que sente que deve ir para a Mongólia e But disse she went bora. to Mas Mongolia, ela foi para a Mongólia. and I was in the Philippines, E eu estava nas Filipinas. and we got on Facebook Messenger, and we were talking to each E other. nós estávamos no Messenger do Facebook e estávamos a falar um com o outro. And all of a sudden it dawned on me that we were at the ends of the earth. E isso fez-me lógica que nós estávamos nos confins da terra. You know, Jesus' command to everybody. O mandamento de Jesus a todos No, it was his very last thing that he said before he went up to era a heaven. última coisa que ele diz antes de subir aos céus. He said, go make disciples Diz, faz discípulos in Jerusalem, actually in your neighborhood, no teu bairro, em Jerusalém, in the region that's around na you, região à tua volta. to places where you don't know that that's a great place, Há sítios em que talvez sentes que isso não é um bom lugar de estar. and to the ends of the earth. E até os confins da terra. You know, when I was in Teen Challenge, E sabem que quando estava no Desafio Jovem, I didn't have a vision about being at the ends of the earth. eu não tinha uma visão para ir aos confins da terra. When we started working in that neighborhood, Quando nós começamos a trabalhar naquele bairro, I just
thought we were there to work in that neighborhood. Eu pensava que nós estávamos só para trabalhar naquele bairro. We had this little group of young people Nós temos pequeno grupo de jovens that wanted to experience God in their life and wanted to follow His call. que queriam experimentar Deus na sua vida, And seguir o seu chamado. they started following us as we were following what God was telling us E to eles do. começaram a seguir-nos a nós enquanto nós seguimos a Deus. And I never expected to be in the Philippines. E eu nunca esperava ir para as Filipinas. I never expected, actually, all the places I go, I don't always think that that's some place that I would go. E todos os sítios onde eu já fui, eu nunca tinha pensado ou planeado que era esse sítio quando eu You ia. know, I never had a vision to come to Lisbon. Eu nunca tinha uma visão para ir para Lisboa. But one of my friends, Rodriguez, said, come to Portugal, come to Lisbon. Mas dos meus amigos, o Rodrigues, disse para vir para Lisboa. And I was like, I don't know how I'm going to... Eu disse, eu não sei como é que eu vou fazer isso. But I heard the Holy Spirit say, go. Mas eu ouvi o Espírito Santo dizer, vai. My wife said, go. A minha esposa diz, vai. And we ended up being a part of seeing the starting of a ministry school and playing a huge role. E nós fazíamos parte do início de uma escola ministerial e fazer parte disso. When COVID came, E quando o Covid veio and everything started to shut e down, tudo começou a parar, for us in the USA, it was in March. isso foi em março para nós. And I was saying, God, what are we supposed to do? I don't want to disobey, what the government is saying. E disse, Deus, eu não sei o que é que fazer. Eu não quero desobedecer o que é que o governo está aqui a dizer. And He said, no, don't shut down. Disse, não pares o And I trabalho. was thinking, how can I do this? And I Disse, Deus, started como é que eu posso fazer praying, isto? Eu comecei a orar and I started reading the direction for the health department of my state. e comecei a ler as diretrizes do Departamento de Saúde do meu estado onde eu estava. And places that were vital workers, vital groups of workers, E aqueles lugares essenciais de trabalho could continue doing what they were doing. podiam continuar a fazer o trabalho que eles estavam a You know, at fazer. that time we were giving people food every week. Naquela altura nós estávamos a dar alimento a pessoas todas as We were semanas. visiting the homeless camps every week. Estávamos a visitar os sem-abrigo todas as semanas. We were doing different things. We were helping mothers with stuff. Nós estávamos a ajudar mães solteiras com coisas. And all of a sudden it dawned on me that I'm a critical service provider. E veio esse esclarecimento à minha mente que eu sou trabalhador de um trabalho crítico, essencial. You know, when we first started working in the neighborhood, I met the chief of police. Quando estava a trabalhar naquele bairro, comecei a conhecer o And we began chefe to have an de incredible polícia. relationship. E nós temos relacionamento He incrível. would text us when there was something going on in our neighborhood and ask us to go over and pray. Ele mandava mensagens para nós quando alguma coisa complicada estava a passar no nosso bairro para ir lá e orar And sobre so aquilo. I was reading this thing that this is what we could do, and I called up the chief and I said, "Hey, Chief, what are we supposed to do? We're feeding people, we're doing things, critical service Então estava a providing." ler essas normas e liguei para o chefe de polícia e disse, chefe, olha, o que é que devemos fazer? Nós estamos a dar comida, assistência crítica a estas pessoas. And he said, "You don't have to do what everybody else is doing. You can continue what you're doing." E aquele chefe de polícia disse, olha, não tens que parar como as outras pessoas estão a parar, mas podes continuar a fazer o trabalho que estás a fazer. By that time, we had 3 big community gardens. Naquela altura nós tínhamos 3 hortas comunitárias grandes. So we stopped having classes, Então nós paramos de ter as aulas, but we started having sessions to go figure out how to work with people. então nós tivemos sessões de esclarecimento de como é que nós podemos trabalhar com pessoas. We'd have prayer every single day, Nós tínhamos every oração morning. todos os dias da manhã. So we went out into our gardens Então fomos à nossa horta, and we stood 2 meters apart. então estávamos a 2 metros de distância um de cada um. And so we would worship Nós adorávamos and pray. e orávamos. And we were being obedient to the government, but Estamos a ser obedientes ao we were governo. still doing what God was telling us to Mas do. ainda éramos obedientes àquilo que Deus chamava para fazer. In November, before the COVID, Novembro, antes de iniciar o Covid, Rodriguez asked me to buy a ticket to come visit him in April.
Rodrigues pediu para comprar um bilhete de avião para visitá-lo em abril. And I knew the Holy Spirit said that I was supposed to go. Eu sabia que o Espírito Santo estava a dizer que eu tenho que ir. And so I didn't know what to do. Então eu não sabia o que devia fazer. But he called me in March. Mas em março ele telefona-me. He said, what are you going to do, John? Because you can't come to Portugal. E disse, o que é que vais fazer, John? Porque tu não podes vir para Portugal. And at that time, the school that I had been working with, they had shut down and weren't doing anything because of COVID. Naquela altura, a escola que eu estava a trabalhar parou e não estavam a fazer nada por causa das limitações do And I Covid. told him, I said, Rodriguez, the Holy Spirit told me that I'm supposed to go. I don't know what we're going to do, but for now, I still have my ticket. E disse, olha, Rodrigues, eu não sei, mas o Espírito Santo diz-me que é suposto eu ir, eu ainda tenho o meu bilhete de avião, então eu vou. I ended up getting a letter that's declaring that we were critical service providers. Eu recebi uma carta que nós éramos serviço essencial. And I called up Rodriguez and I said, I think I'm still coming. Eu telefonei para Rodrigues e disse, olha, Rodrigues, eu sei que eu ainda devo ir. In April, I went to the airport. Em abril fui ao aeroporto. And I had the ticket to the first flight that opened up in Lisbon to come to Eu estava com o bilhete para o primeiro voo para vir para Lisboa no meio do Covid. And so I went to the airport. Eu fui ao aeroporto. And there was a whole bunch of people that wanted to go home, or Brazilians that wanted to go. Havia muitas pessoas que queriam regressar a casa ou brasileiros que queriam ir embora. And they were in front of me in the line, and they were very upset. They were fighting with each other. Eles estavam a brigar uns com os outros, estavam muito chateados. And so I just kind of kept my mouth shut and I was praying. Eu fiquei calado e estava ali em oração. I went up to the desk and said, "Here's my ticket. Eu fui ali ao balcão e disse, olha, está aqui o meu bilhete. Here's a letter that I have that says I'm a critical service Aqui está uma provider." carta a dizer que eu sou serviço crítico, And essencial. so she started talking about it, and she called somebody, Ela começou a falar acerca disso, and telefonou she para alguém, called the supervisor to come down, chamou alguém que estava encarregado. and they said, "Yes, you can go E disse, sim, tu on podes the ir. first flight to É o Portugal." primeiro voo para Portugal. So I called Rodriguez and said, "Guess what? I'm coming, Eu telefonei para o Rodrigues, olha, sabe, olha, eu vou. and we're going to open the school back up E nós vamos abrir novamente a escola. because we're critical service providers." Porque nós fazemos parte daqueles serviços essenciais. I know that the way when churches are reaching out and doing things outside to benefit people, Eu sei que quando as igrejas estão a alcançar pessoas lá fora para beneficiar outras pessoas, churches and ministry schools that are doing that have the right to be critical service providers. as igrejas e as equipas ministeriais têm o direito de fazer isso porque são aqueles serviços essenciais. So I told them, call up all the students, Eu disse, olha, chama todos os alunos. and they loved us because we took them on amazing adventures. Eles amaram-nos porque nós levamos numa aventura incrível. And we opened the school back up. E nós abrimos novamente aquela escola. When we are obedient to God, we can come up against crazy, impossible situations. Quando nós somos obedientes a Deus, nós podemos encontrar soluções incríveis para várias And if He situações. tells us to do it and we do it, E se Ele está a dizer para nós fazermos algo e nós obedecemos, we have the opportunity to see God move in incredible ways. nós temos a oportunidade de ver Deus agir em formas incríveis. You know, I deal with a lot of different kinds of medical things. Eu lido com muitas situações médicas. But you know, when I go and pray for somebody, when I'm struggling physically in some area, Mas sabes que quando eu estou a lutar com uma certa área fisicamente na minha vida e oro para alguém, and I recognize that the Spirit, the presence of Jesus is inside of me, eu reconheço que a presença de Jesus está dentro de mim, and I go and lay hands on them to be healed, eu vou e imponho as mãos sobre essa pessoa para serem curadas, healing comes through me a cura passa por mim and touches somebody else, e toca em outra pessoa. and I get healed.
E eu também sou curado. You know, when we're moving in the things that God calls us to do and we're encouraging somebody, Quando nós movemos nas coisas que Deus nos chama para fazer e encorajamos alguém, the Holy Spirit is encouraging me. o Espírito Santo também está a encorajar-me. The answer is, you know, in these scriptures. They're some of the most important scriptures in the A Bible. resposta está nestas escrituras, são uma dos versículos mais importantes da Bíblia. They're exact steps you take and you look at it. If you're having this problem, this is what you need to do. São passos exatos. Quando nós temos este problema, é isto que nós temos que And they're fazer. not always convenient for us. E muitas vezes não são muito convenientes para nós. Sometimes we have to decide we're not going to do something, but we're going to go do what God's telling us to Às do. vezes nós temos que decidir, olha, nós não vamos fazer esta coisa, mas porque nós vamos obedecer aquilo que Deus está nos a chamar para Sometimes there's fazer. big obstacles, like the government says you can't do it, Muitas vezes há grandes obstáculos, como o governo diz que tu não podes and you fazer. go do it, E tu vais e fazes, and God moves. e Deus move. I'm going to share one last thing with you. So Vou partilhar mais uma coisa com vocês. I got invited 2 years ago, actually, this month, Então, há 2 anos atrás, este mês mesmo, to go to Pakistan, para ir ao Paquistão, and I didn't know if I was supposed to go. eu não sabia se eu devia ir. It was a friend of ours from England that asked me to go, Era um amigo nosso de Inglaterra que pediu-me para ir. and Jen told me, John, you need to go. E Jen me disse, olha, John, tu tens que ir. You know, when you're a missionary like you guys are, E quando you és get um missionário, invitations constantly e that estás come sempre a to you to receber go convites. to Africa, Vai to para go a to África, different places. vai para vários And I know lugares. that those are not the things that God's calling me to do at E that às time. vezes não são as áreas em que Deus chama para estar So I'd envolvido. already had all kinds of people that asked me to go to Pakistan, and I told them no. Eu já tinha vários convites para ir a Paquistão e de várias pessoas e eu dizia sempre que não. And when she asked the first time, I already had it in my head to say no. E quando recebi o pedido a primeira vez, já tinha na minha cabeça, olha, eu vou dizer que não. But the Holy Spirit told me to wait. Mas eu senti o Espírito Santo dizer, espera. And I prayed for a couple of days with Jen, Então eu orei com a Jen durante alguns and she dias said go. e ela disse, vai. And I didn't even know what I was going to be doing. Eu nem sabia o trabalho que eu ia fazer. But we got on a call with these 8 pastors Então nós entramos numa chamada com 8 pastores from Pakistan, do Paquistão. and they told me that they wanted me to come with them because they were establishing churches in camps where all the people are slaves. Eles queriam que nós viéssemos porque eles estão a estabelecer igrejas em acampamentos em que todas as pessoas lá são And he told me the escravas. situation, and I never heard of that before. Ele conta uma situação e nunca tinha ouvido acerca disso antes. So I went online on YouTube, and I learned that there's 1 million Christians that are slaves in Pakistan right now. Eu fui no YouTube e comecei a perceber que há 1 milhão de cristãos que são escravos no Paquistão. I started watching the videos about the condition that children and young men and fathers and mothers and old people were literally having to make bricks every day of their life. Eu vi as condições desses jovens, desses homens, mulheres, esses idosos, todos os dias da sua vida terem que fazer tijolos. In generations, you know, each generation of a family passes the debt on to the children. E cada geração nessa família passa a mesma dívida para So os they seus filhos. grow up Então and they crescem die in e the morrem slave camp. neste acampamento de And escravos. I could not believe it that God was asking me to go someplace E eu não like that. acreditava que Deus estava a pedir para ir para um lugar desse. But I said yes, Mas eu and disse I brought sim. one of the guys that works with me in missions. Então ele veio dos rapazes que trabalham comigo em missões. He actually knows what I need before I need it, and he Ele helps me. sabe o que eu preciso antes que eu sei que eu preciso daquilo e And we ajuda-me. E nós fomos. And I went in the first slave camp we went to, it was incredible. It was 100 degrees, which I don't know how that translates. O primeiro acampamento de escravos era um calor incrível, a volta de 38, mais ou menos, graus. And there were people outside with little babies Estavam pessoas and lá children fora com bebés, crianças, making bricks. fazer tijolos. They didn't know any other thing except to be a slave. Não conheciam outra coisa sem ser escravo. In that first trip, I heard the Holy Spirit say,
over and over again, set the captives free. Naquela primeira viagem, senti o Espírito Santo a dizer, vez após vez, libertem os cativos. I'm just a white guy from the USA. How can I have any impact in a country that's all Muslim? Eu sou apenas um branco dos Estados Unidos. Como é que eu posso ter algum impacto num país que é completamente muçulmano? When I came back, we went and we prayed for many people, and there were so many healings, demons, people on the ground with demons shaking and screaming. Nós fomos e oramos por tantas pessoas, havia tantas curas, havia muita libertação de pessoas endemoniadas, pessoas a gritarem no chão. In every situation, we saw God set people free and heal them and restore marriages and all of crazy, amazing miracles. Em cada situação nós vimos Deus agir, a libertar os cativos, a trazer cura e milagres, restaurar casamentos. So it was an incredible trip, and I kept hearing God say, set the captives free. I'm like, how could I do anything like that? Foi uma viagem incrível e em toda a viagem sentia o Espírito Santo dizer, liberta os cativos. E eu perguntava a Deus, como é que eu podia libertar estes And somebody cativos? gave me a piece of paper with a phone number on it and said, this guy wants to set all the slaves in Pakistan free. Alguém depois deu-me uma folha de papel com o número de telefone e disse, este tipo quer libertar todos os escravos no Paquistão. And I was like, well, I have no idea, but I feel this is the Holy Spirit giving me a step. Então eu disse, eu não faço ideia o que isto é, mas eu sinto que é o Espírito Santo a dar o primeiro passo. And I'm trusting the Lord. Então estou a confiar no Senhor, It's beyond my understanding, era além da minha compreensão, but He's directing my path right mas Ele now. está a dirigir o meu caminho. I called the guy. Eu and chamo aquele he said, tipo. we have the resources to set many slaves free, but we don't have anybody that can go and do the work to connect with people and do the Então job. recebe um telefonema de uma pessoa que diz, olha, nós temos o recurso para libertar muitos escravos, mas não temos ninguém para ir lá para libertá-los. A few months after that, the door Depois de alguns opened for us meses, to go to Pakistan. nós fomos para o Paquistão. God provided all of the money to pay for the trip and to Deus also trouxe toda a provisão para pagar a viagem feed people e and do alimentar other pessoas things. e outras And situações. we went, E nós fomos lá and we had the privilege of rescuing 35 people. e nós tivemos o privilégio de resgatar 35 It was pessoas, 6 families. 6 famílias. Every time we touched a family and helped them get out of the slave camp, Cada vez que nós tocamos uma família e ajudámos a sair da escravidão, my heart would break. I would cry. meu coração partia e eu chorava. You know, God has done something in these last 2 years that has given me a totally different understanding about how He works. Deus fez algo em mim que mudou completamente o meu entendimento de como é que Ele trabalha nestes últimos 2 anos. We set 35 free, and I was like, wow, this is incredible. Nós libertamos 35 pessoas e dizemos, uau, isto é incrível. Sick babies, Bebés que estavam doentes, other issues that people outras had. situações que as pessoas tinham. And God made a way for all of them to get medical treatment, E Deus abriu um caminho para todos recebessem tratamento médico, to have a home, para ter uma casa, to give them a job, para ter um emprego, to put the kids in school. para pôr os filhos na escola. It's transformation. When we É transformação. extend ourselves in the way that the Bible says right here. Quando nós estendemos-nos a forma que a You Bíblia know, I diz just aqui, heard an appeal that you need help so the coffee shop can run. eu ouvi um apelo que vocês precisam de ajuda para o Café Concerto a continuar. You know, I believe that being in church and getting prayed for, all those things are very important. Eu acredito que estar na igreja, receber oração é muito importante. But if you want to see God move, Mas se queres ver you Deus a got to go down to mover-se, the village down there. tens que ir lá abaixo à You know, I vila. went one of the first times down to the village, Eu fui lá uma vez, a primeira vez ir lá à vila. and we walked around and we Nós saw fomos people get healed. e nós vimos pessoas serem curadas. Literally, God would tell us Deus which dizia street to go down. qual é a estrada, qual é a rua para entrar. I went to one part, Eu fui a and uma I was parte, by myself, which estava sozinho. normally I don't do that. E but I por was norma by eu não myself. faço isso, estar Because sozinho. my partner was praying for somebody else, Porque o meu parceiro estava a orar por and outra there's this pessoa. E guy havia um tipo lá with his face
tattooed all over. com tatuagens por todo lado, na cara, em todo His lado. eyelids were tattooed to Até be as open. pálpebras estavam tatuadas. And he said, "What are you doing here? E ele pergunta-me, o que é que tu estás aqui a fazer? This is a very dangerous place to Este be. é um lugar muito perigoso para estar. There's gangs and other kind of stuff that will come and attack Gangues e you." várias pessoas que podem atacar-te. And I said, "Well, I just know that God is inside of me and I'm safe." Eu sei uma coisa, que Deus está And I dentro de mim e eu estou seguro. getting words of knowledge to declare over him. E recebi palavras de conhecimento para declarar sobre aquela vida. All you have to do to have those experiences is to go outside and do what God A tells you to única do. coisa que tens que fazer para ter esses tipos de experiência You can é pray sair in lá the para fora e supermarket. fazer o que Deus diz para fazer. Podes ir ao And he's supermercado gonna move. e Ele vai mover-se. So we're going to show a video now. Nós vamos ver um vídeo agora. And in the video, E neste vídeo, we went and we had a plan to rescue 60 people. nós fomos e tínhamos um plano para resgatar 60 pessoas. And then I felt like that wasn't the right number. E depois And senti que não so era o número certo. I decided to trust my faith and I bumped it up to 80. Então eu decidi confiar na minha fé e aumentar para 80. I was a little nervous because, if I pouco tell nervoso. everybody that we're going to rescue 80 and it doesn't happen, Porque se eu digo que vamos resgatar 80 e isso não acontecer, it's going to make me feel uncomfortable. isto vai tornar-me desconfortável. But I was praying about it, estava a orar and acerca 80 disso. didn't feel like the right number. E 80 também não parecia o número certo. And so I was like, well, what's a number I can use? E Deus, qual é que é o número que eu posso I usar? literally was struggling over Eu estava a lutar com what kind of isso. number. I don't want Que to tipo set a de número? number. Eu não sequer apontar um número And I só. was reading Acts. Eu estava a ler It Atos. said there were 120 in the upper room. Estavam a dizer, havia When the Holy 120 no Spirit poured cenáculo out. quando o Espírito Santo So I veio. was like, okay, Ok, we're going to rescue 120. vamos resgatar 120. I felt like I was putting something on the line in boldness. Eu to senti be que eu estava a ser obedient to muito ousado, how I estar felt ali God a move. expor-me. But why don't we play the video? Mas vamos pôr este vídeo. O resgate de escravos. Isaías 61. O Espírito Soberano de Deus está sobre mim. आवेगा आवेगा यीशु फिर आवेगा 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 जेड़ा होवेगा तैयार ओनू ले जावेगा O alvo para resgatar 120 escravos. यीशु फिर आवेगा 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 यीशु फिर आवेगा Diz a ela que não tem mais para fazer tijolos. Já acabou. Podemos levá-la para a casa nova. Está tudo bem? Queres ir para a tua casa nova? ओरे हुणिया जावेगा ते ले जावेगा आवेगा आवेगा यीशु फिर As आवेगा negociações com os donos desta fábrica de tijolos. Sucesso! Agora estamos prontos para mudar para a casa nova. 5 escravos libertos. 115 falta. ओदे लहू दा प्याला पी के सदा दी प्यास बुझाइए नाले ओदे लहू नाल धुल के सारे दाग मिटाइए ओदे लहू दा प्याला पी के सदा दी प्यास बुझाइए नाले ओदे लहू नाल धुल के सारे दाग मिटाइए आज हो रहिए साफ ते सुथरे फेरों ले जावेगा आवेगा
O alvo foi para resgatar 120 resgatados. Mas são 240 que foram resgatados. On the last 2 days we were there, Nos últimos 2 dias estávamos aí. we went to go to this one camp Nós fomos a um to acampamento rescue a big group. para resgatar um grupo grande. And I got there and I saw the owner of the brick camp, the Eu cheguei owner ali of all the e slaves. estava ali o dono de todos os escravos. And every time in every camp that I went to, I felt like I needed to respect the brave camp owner, the Muslim. Cada vez que estava ali a chegar a um desses acampamentos, eu senti que devia respeitar aquele dono do acampamento. And it's hard because they're keeping slaves where terrible things are happening. É difícil porque eles estão a guardar aqueles escravos e coisas terríveis estão ali But a I would just acontecer. feel God's heart for them. Mas eu senti o coração de Deus para esses homens. And in almost every camp, for the whole time, a year and a half that we've been going, Quase em todos os acampamentos, durante aquele ano e meio que nós temos ido lá, at least 90% would say yes when I asked if I could pray for them. e por volta de 90% diziam sim quando eu perguntava se podia dar-lhes They would be orar por sick eles. or having some kind of issues. Que eles tinham doença ou um assunto que estavam a passar por isso. One had cancer. Um tinha cancro And I prayed for almost every single brick camp owner. e eu orei por quase todos aqueles donos daqueles acampamentos. The last one that we went to, E o último que nós fomos, I felt that God was speaking to me to go talk to him and to thank him. eu senti que Deus estava a falar comigo para ir lá e agradecê-lo. And I could tell that he was like depressed and going through something. Eu senti que ele estava deprimido e estava a passar por alguma situação. And I asked him what was wrong. E eu perguntei o que estava a passar. And he said, I'm really tired of being the owner of this camp. E disse, olha, estou mesmo cansado de ser o dono deste I acampamento. want to get rid of it. Quero livrar-me I disso. want to do something Eu different. quero fazer alguma coisa diferente. And so I said, I've got an impulse. And I said, can we rescue all the slaves in your camp? Eu perguntei, nós podemos resgatar todos estes escravos no teu acampamento? And he said, yes. Ele disse que sim. You know, when we are obedient Sabes que quando nós somos obedientes and we step out e nós tomamos o passo to pray for children para that are orar por sick, crianças, por enfermos, to identify with young men and women, para identificar com os jovens, to talk to older people para that falar com os mais are idosos também, in deep struggles. que There's estão em grandes desafios. every week you have an opportunity to go Cada out semana with the temos old people. esta oportunidade para falar com esses idosos. They're lonely. Eles estão sozinhos. When you go and start to talk to them, they're happy. Quando vais falar com eles, eles ficam alegres. And so I asked if I could take all the slaves, and he said yes. Eu perguntei se eu podia resgatar todos aqueles escravos e ele disse que sim. I'm always shocked and surprised when God moves. Eu sou sempre chocado e surpreendido quando I Deus se move. believe he is, but I'm surprised. Eu acredito que ele vai, mas sou sempre surpreendido. And he doubled the number. E ele duplicou o número que eu tinha estipulado. I was struggling with 120. Eu estava a lutar com 120. And God is like, well, let me show you what will happen. E Deus diz, olha, deixa-me mostrar o que é que pode acontecer. Since we started on Desde this que começamos project, we've been neste able projeto. now to rescue over 400 people. Nós podemos resgatar mais de 400 pessoas da escravidão. When God said, set the captives free, I had no idea what he was Quando asking. Deus diz, liberta os cativos, eu não fazia ideia o que é que ele estava a pedir. But I've learned to listen and say yes in whatever he asks me Mas to eu do. aprendi a escutar e dizer sim a tudo que ele pedir. You know, now I'm a yes man. Eu sou um homem de sim. He said, do something, okay. Ele disse para fazer algo e disse, ok, I don't know how, eu não sei but como, you do it. mas eu vou fazer. And so I just want to bless you. I've had Eu quero abençoar-vos hoje. I've had such amazing times working with this church. Eu tive tempos incríveis a trabalhar com esta igreja. And when I was here last night in the hotel, I just felt like God wanted to
have you encounters with his promises that you listen to his promises and you follow up on them? Quando estava no hotel a orar, eu senti mesmo Deus a dizer: eu quero que vocês tenham novas experiências com as suas promessas. Quando ouvem as suas promessas, escutam como é que Ele vai I responder. felt like he was saying that there's some people that are struggling with financial issues and some people that are struggling with depression. Que há algumas pessoas a sofrer com situações financeiras, outras com situações depressivas, Anxiety and sickness, ansiedade e doenças. and it affects a group of people when they feel that way. Isto afeta grupo de pessoas quando estão a passar por estas situações. But I believe that there's promises that you can grab onto in the next weeks and months as you're playing a role in this church. Mas eu creio que há promessas que vocês podem agarrar enquanto estão a participar na vida da igreja nas próximas And semanas. that's the answer. E isso é a resposta. But right now, in the name of Jesus, we Agora, em just nome de Jesus, declare your promises. declara as promessas We de say Deus. anxiety has to go. Nós dizemos que a ansiedade tem que ir We embora, say fear has to que go. medo tem que ir embora, We say sickness has to Que go. Spirit enfermidade of tem que- infirmity, you have to go. espírito de enfermidade, tu tens que ir embora. We ask for comfort right now, Nós Lord God. pedimos para o conforto agora We ask mesmo for encouragement. e para encorajamento, And we just ask that you would be willing to say yes when que opportunities sejas come up. capaz de dizer sim quando a oportunidade vier. This is not us begging you to do something to bless other people. Isto não é nós a pedir-vos para fazer algo para abençoar outras pessoas. This is an opportunity for you to have God move in a powerful way in your Isto é life. uma oportunidade para ter Deus a mover na tua vida de uma forma poderosa. Jesus is the answer to everything that this world is struggling with Jesus right é a now. resposta para tudo que este mundo está a passar. And the ones he's picked to be the solution is the church. E aqueles que ele escolher para ser a solução é a igreja. Amen. Amém.